foi de propósito, se foi com dolo ou se foi uma desorganização geral. Não me parece ter sido uma desorganização geral, certo? Há acusações graves contra eles, certo? Contra eles, há fatos que estão sendo colocados aí, e a repressão foi de tal modo violenta que exigiu dos poderes constituídos e atuantes, né, uma resposta também firme, certo? Foi uma resposta firme do poder judiciário, certo? Que é o poder que tem o direito de colocar o Brasil em ordem, né? Não deixar que as leis sejam corrompidas, e eu não acho, não, que a prisão do governador e do ex-secretário, principalmente do ex-ministro Anderson Torres, tenha sido injusta, não. Eu acho que eles vão responder. Depois dessa prisão, eles podem responder em liberdade ao processo, certo? E eu espero que as coisas sejam todas esclarecidas, porque a gente percebeu que quando chegaram as tropas que existem em Brasília, que estão lá à disposição das autoridades, eles esvaziaram toda aquela invasão, eles retiraram todo aquele povo de lá, ou seja, havia gente suficiente, mais do que suficiente, para barrar o estrago que foi feito. Não barraram, e há uma série de fatores aí, de atitudes e de ações que comprometem seriamente esses dois personagens, tanto o governador de Brasília quanto o secretário de Segurança de Brasília. Então, eu acho que a prisão deles foi correta nesse momento. A questão ainda em cima dessa, Edmilson, todo mundo acha até que pode ter sido correta, mas a pergunta é se o ministro não exagerou, se ele está agindo com coração, com raiva, porque arrancaram a porta da sala dele. Não acho que seja por isso, não. Ele está baseado na lei, tá? As prisões estão mais do que justificadas ali em vários artigos aí da Constituição, do Código Penal, e essa decisão vai ser submetida hoje ao plenário do STF, certo? Se o plenário julgar que houve um exagero do ministro, o plenário modifica a decisão dele, mas o processo contra os dois vai continuar com certeza. Edmilson, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a fonoaudióloga Rebeca Iamarino, porque a gente tem percebido através do noticiário e através de uma conversa prévia que eu tive com ela também, um crescimento muito grande de crianças que vivem aí um espectro autista. Então eu queria agradecer desde já a Rebeca, que veio aqui com o André Iamarino, com o esposo também, na escolta, né? E perguntar para você, Rebeca, como é que tem sido esse seu trabalho, se realmente esse público tem sido o público-alvo do seu trabalho. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, hoje eu tenho trabalhado principalmente com crianças autistas e a gente vê o número aumentando, mas a gente vê muito por conta do acesso à informação, né? Então, acho que a gente sabe que o autismo sempre existiu, mas agora a gente tem um acesso muito maior e faz com que essas famílias consigam chegar ao diagnóstico, né? Então, hoje, meu público-alvo são essas crianças e adolescentes, porque esse trabalho é contínuo. E, então, hoje a gente tem um público grande, inclusive, para a gente trabalhar aí com essas crianças. A exemplo de outras necessidades especiais, Rebeca, eu tenho a impressão de que, com o acesso à informação, os pais também começaram a se preocupar mais, ou pelo menos a buscar uma forma de conhecer melhor esse universo e também se aproximar mais. Porque você é muito novinha, não vai se lembrar disso, mas tem algumas doenças, você está aqui o câncer, por exemplo. Teve uma época que você não poderia pronunciar a palavra câncer, era uma palavra proibida. O camarada estava com câncer, estava destinado a morrer. Depois, as pessoas foram se informando mais, foram buscando tratamento preventivo principalmente, e hoje o câncer ele é agressivo em muitos casos, ele continua matando, mas tem muita gente que se recupera de um câncer se ele for tratado no início. Com esse espectro autista, tem sido assim também? A informação tem ajudado os pais a identificar as crianças com autismo? Sim, a gente vê principalmente agora com a intervenção precoce, né? Hoje a gente consegue identificar muito mais cedo do que antigamente. Antes o diagnóstico era dado com crianças lá para 5 anos. Hoje, crianças em 1 ano e meio, 2 anos já conseguem o diagnóstico e já conseguem intervir muito mais cedo. E eu acho que, pegando nessa linha que você trouxe, a gente quebra muito o preconceito que tem em relação ao autismo, né? Acho que antes, assim como o câncer você trouxe, né, a gente não podia nem falar sobre isso.
o autismo também. Então, acho que o autismo já era muito taxado com a criança, né? Já vinha aquela imagem da criança sozinha, isolada, e hoje não é assim. A gente consegue ver crianças, adolescentes, adultos autistas inseridos já na sociedade, com trabalho, nas escolas, enfim. Então, acho que a gente tem muito a caminhar ainda em relação a isso, mas a gente já teve muitas conquistas em relação ao conhecimento mesmo relacionado ao autismo. Você sabe que tem muitas notícias que circulam por aí. Eu não tenho não sou especialista, eu não tenho essa informação correta. Mas a gente sempre ouve dizer, por exemplo, que o Messi é um portador de autismo, ou tem lá o espectro autista. Caramba, mas o que o Messi fez até hoje no futebol, as conquistas que ele teve, ninguém nem liga para isso, se ele é autista ou não é verdade? O que interessa é o ser humano e o que ele está se propondo a fazer e fazendo bem, não é? Eu acho que o Messi foi, agora principalmente com a Copa do Mundo, foi muito falado. O que a gente tem de informação em relação ao Messi é que ainda não é comprovado, a família dele nunca trouxe isso, se realmente é ou não é autista. Mas o que a gente vê é que quando a gente tem uma intervenção bem feita, desde pequenininho, né? Por isso que a gente fala da intervenção precoce, a gente colhe resultados muito positivos lá na frente. Então, sim, essa criança, esse adulto vai conseguir se desenvolver, vai ser bem inserido na sociedade e a gente treina essas crianças para que lá na frente ela não tenha essas dificuldades no social, né? Nessas habilidades sociais que têm um impacto no autismo. Então, realmente, para o Messi não teve aí, se ele tem o diagnóstico, não teve um impacto tão grande, porque ele conseguiu aí ter uma rede que provavelmente o apoiou e deu essas habilidades mesmo para ele desenvolver. Edmilson. Rebeca, quando uma família detecta, assim, primeiros sintomas do que pode vir a ser um autismo, certo? Na criança, qual é a abordagem que ela deve fazer antes de procurar um especialista, tal? Como é que deve ser essa relação dos pais com uma criança que seja autista, certo? Antes de que da interferência de um especialista para que vai, evidentemente, orientar essa família melhor. Sim, eu acho que o que a gente tem visto muito, a primeira coisa que os pais percebem é a questão da fala. Então, tem um atraso de fala e aí, normalmente, já procura fono muito rápido. E aí o que a gente tem visto a gente faz uma intervenção, né, com a fono e aí depois, muitas vezes, a gente faz esse encaminhamento, por exemplo, para um neuropediatra, para um psiquiatra, que é quem vai dar o diagnóstico. Mas eu acho que em casa a gente tem que ter esses alertas, principalmente para esses sinais de fala, então o próprio atraso de fala, a questão social, então como essa criança está interagindo com crianças, né, com pares da mesma idade, viu que tem essa dificuldade, não busca tanto pelos pais, não busca tanto pelo outro, já são sinais de alerta aí para procurar algum tipo de profissional. Seja fono para fazer uma avaliação completa, e aí se precisar fazer esse encaminhamento, ou direto com um neuropediatra, que é quem vai conseguir ajudar nesse diagnóstico. E o autismo na pandemia, Rebeca, as crianças que nasceram nesse período tiveram algum problema ou algum déficit de aprendizado por causa do isolamento? O que a gente percebeu, acho que não só no autismo, né, mas crianças típicas a gente também percebe, porque foram crianças que ficaram sem contato com outras crianças, né? Não tinha escola, não tinha o parquinho que tem no condomínio, até crianças da própria família, então acabou perdendo esse contato. Então teve sim essa dificuldade a mais, porque o autismo já tem uma dificuldade com a inserção social. Então a gente dificultou mais ainda, né, nesse período. Mas não foi só com o autismo, foi também com as crianças típicas. O que a gente conseguiu fazer com as crianças que já estavam em intervenção foi manter pelo online. Então, a gente proporcionou aos pais um atendimento, né, com chamadas online. E aí, ou a gente passava orientação para essa família manter essa estimulação no contexto domiciliar, ou a gente fazia intervenção ao vivo, né? Então, a gente via a criança, algumas crianças davam conta de fazer com a gente no online. Então, a gente foi se adaptando, né? Então, até hoje, a gente continua aí usando muito online com essas famílias, mas a gente usou bastante da estratégia de orientação aos pais para que eles mantivessem essa estimulação em casa. Rebeca, o serviço público tem uma estrutura para esse atendimento ou é tudo particular? Tem, mas a gente percebe que a quantidade de horas que a gente entende como necessário não é oferecido pelo serviço público. Então, hoje, a gente trabalha com as crianças autistas, né? A gente pensa
numa intervenção intensiva, né, com uma quantidade de horas muito alta. Então, chega até 20 horas semanais. Não só de fono, né? Então, envolve fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogia, enfim. Então, é uma equipe grande, então tem uma quantidade de horas alta que, infelizmente, pelo serviço público, a gente ainda não consegue cumprir tudo isso, mas tem, sim, o atendimento para essas crianças. Infelizmente, não com a quantidade necessária. Mas desculpa, Edmilson, tem plano de saúde? Tem. A gente consegue pelo plano. Então, por 2 vias, né? Pelo plano. Então, a gente consegue muito pelo processo de liminares. Então, as famílias precisam entrar com liminar e aí consegue uma carga horária maior para essas crianças. E o próprio convênio, né? Alguns já oferecem esse tratamento dentro da rede deles, né? Mas existe sim. Quinto sinal, liminares que você está falando aí é entrar na justiça mesmo. Entrar na justiça, exatamente. Sim. Só assim que eles conseguem que haja uma carga maior de atendimento para as crianças. Exatamente. É preocupante isso. E o autismo é uma doença que não foi detectada cura alguma ainda, né? Parece que é uma coisa que se carrega para a vida toda. Isso, não tem cura, o autismo não tem cura, ele tem tratamento, né? Então, a gente consegue ver que com o tratamento a gente tem uma evolução muito significativa dessas, né? Eu falo mais das crianças, porque é o público mais que vão, né, virar os adolescentes e os adultos, mas não tem cura, então por isso que a gente fala, é importante intervir desde o início, quanto antes melhor, para a gente conseguir ter resultados mais efetivos e que vão conseguir colocar essa criança, esse indivíduo aí na sociedade de forma mais funcional. O quinto sinal anotou aí 10 e 15, Edmilson. Só queria colocar uma questão aqui para a Rebeca, mas eu vou deixar você fazer a pergunta antes. A neurociência tem avançado em vários campos de tratamento, certo? Isso num distúrbio de atenção, por exemplo, já há um tratamento aí que a neurociência descobriu que pode trazer bons resultados, ainda está na fase inicial isso ainda. Mas com relação ao autismo, a neurociência não tem avançado, tem feito pesquisas, você conhece alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente vê crescendo muito o número de pesquisas nessa área, não só, né, em busca de melhoria de tratamento, mas também identificar as causas. Isso é um assunto muito falado dentro do autismo. Então, o que causa o autismo, né? Então, a gente identifica aí algumas questões genéticas, mas são muitos genes envolvidos, então a gente ainda não tem dito assim todos os que a gente vê alteração. Mas as pesquisas têm evoluído muito, sim, nesse sentido, principalmente na parte de intervenção. Mas como a gente sabe que o autismo é um transtorno, a gente já sabe que isso é da criança, a criança, né, do indivíduo, ela nasce autista e morre autista, isso não muda. Então, acho que a pesquisa está muito mais voltada para a gente conseguir encontrar uma melhor intervenção, cada vez melhor, e não no sentido de uma cura. Descoberto esse transtorno, Rebeca, a criança é colocada desde o início numa escola regular, junto com outras crianças. É possível, é assim que se faz? Sim, a gente sempre busca orientar as famílias para que essa criança seja colocada em escolas regulares, principalmente porque é importante ela estar sendo estimulada com os pares. Né? Então, o que a gente oferece muito em muitas clínicas é o atendimento que a gente chama de AT, que é acompanhante terapêutica, que é uma terapeuta que acompanha essa criança dentro da escola. Então, a gente consegue oferecer esse suporte tanto para os professores e auxiliares, quanto para essa criança mesmo, para ela conseguir estar ali dentro, acompanhando a turma. A gente vai ver se ela precisa de alguma adaptação do material, mas a gente sempre sugere e orienta essas famílias que a criança esteja dentro dessas escolas. Normalmente você já deve ter alguns resultados desse tratamento todo, né? Você tem assim uma margem de sucesso, um percentual de aproveitamento desse tratamento com resultados positivos? Sim, eu acho que a gente tem visto muito hoje crianças, como eu falei, chegando muito cedo. Então, normalmente chegam trazendo um pouco mais para a parte da fono, né? Chegam sem falar, sem nenhum tipo de comunicação, muitas vezes nem um gesto, né? Um apontar. Então, a gente começa aí com todos esses pré-requisitos e a gente consegue, sim, ver crianças que vão evoluindo com a gente, a fala, a frases, a uma comunicação, a um diálogo. A gente chega a evoluir aí até para um tratamento de leitura escrita, né, dentro da fono, para ajudar a criança no processo de alfabetização e depois já no processo de que ela já está lendo e escrevendo.
Mas a gente vê, sim, muito essa evolução, principalmente porque a gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, a psicóloga ajuda muita gente, porque a gente está falando de fala, mas é de comportamento. A psico vai ajudar a gente com o comportamento dessa criança. A terapeuta ocupacional está ajudando a gente a organizar a parte motora, sensorial. A gente tem a psicopedagogia. Então, a gente tem um trabalho de uma equipe, uma rede muito grande, que proporciona que o nosso trabalho também tenha cada vez mais sucesso. Então, a gente tem visto, sim, muito, muito ganho, principalmente, né, eu falo do ABA, que é onde eu trabalho, que é a análise do comportamento aplicada. A gente tem visto muito resultado. Estamos entrevistando a fonoaudióloga Rebeca Yamarino, falando aqui, especificamente nesse bloco aqui, sobre as crianças do espectro autista. Agora, falamos bastante das crianças, tem também os adultos. Por exemplo, sim, Rebeca, um adulto que tenha um acidente vascular cerebral e que geralmente esses acidentes vasculares afetam demais a fala. Sim. O fonoaudiólogo é fundamental nesse processo de reabilitação. Sim, o fono não está só com as crianças, né? A gente está aí com os adultos e a gente vai trabalhar tanto em duas formas de comunicação com esses adultos, tanto na fala, que a gente chama de comunicação expressiva, mas também na receptiva. Muitas vezes a gente vai ter que retomar algumas coisas com esses adultos. Enfim, isso depende muito do tipo de lesão que aconteceu. Mas é de extrema importância que a gente consiga trabalhar a fala, a linguagem desse adulto. Assim como a criança, a gente vai tentar inseri-lo novamente nessa sociedade. Então, sim, a gente consegue trabalhar com esse público também. Muito bem. Também tem mais uma pergunta aqui, Edmilson. Quando eu trabalhava numa outra emissora, tinha uma fonoaudióloga que ia lá para cuidar também dos jornalistas. Eu sei que cantor, jornalista, professor, todo mundo acaba precisando de uma ajudazinha do fonoaudiólogo, não é, Rebeca? Sim, eu acho que esse é até um ponto importante da gente falar, porque muitas vezes as pessoas procuram a fono depois que deu algum problema, né? E, na verdade, não. A gente tem que trabalhar antes. Então, profissionais que usam a fala, né, usam a voz como meio de trabalho mesmo, né? Precisam desse acompanhamento, precisam desse suporte de uma fono que vai estar auxiliando aí em como que a gente pode aquecer essa voz, como que a gente pode preparar melhor essa voz para conseguir ter um dia aí todo falando e chegar no final do dia e não estar com a voz desgastada ou até sem voz, né? Rebeca, eu já estou com uma idade avançada, certo? Imagina. E fumei muito durante a minha vida, até os 42 anos, mais ou menos, certo? E até hoje eu sinto os efeitos desse cigarro, talvez, e talvez de algum outro problema. E de vez em quando eu tenho uma dificuldade de fala. Quer dizer, pessoas da minha idade podem procurar um fonoaudiólogo, que haveria algum tipo de solução ou, pelo menos, de melhoria dessa situação? Sim, principalmente o fonoaudiólogo que vai trabalhar com a voz, né? Então, a gente pensa aí que tem alguns pontos que podem prejudicar realmente mais a voz, como o próprio cigarro, bebida, alguns alimentos. Então, o fonoaudiólogo vai tanto fazer essa orientação de como que a gente pode mudar hábitos, né, do dia a dia, mas também através de exercícios, através de um preparo vocal melhor para quando você for utilizar mais a sua voz. Do jeito que você está falando, tem que pegar um fonoaudiólogo e andar com ele a tiracolo. É quase então. isso. Não fica difícil, né, Edmilson? É difícil. O tratamento custa caro, né? Apesar de eu ter plano de saúde e tal, certo? Mas é complicado, né? Porque a gente que vive muito falando e tal, eu sinto muitas vezes dificuldade, já tive minha fala às vezes interrompida por problemas na garganta, assim, certo? E tenho problemas, chupo umas pastilhinhas aqui de vez em quando para aquecer um pouco, para azeitar um pouco a garganta, certo? Mas tem hora que eu tenho receio de que eu vou ter que interromper a fala por causa desse problema, né? Então, acho que está na hora, talvez, de eu procurar um fonoaudiólogo para continuar meu trabalho aqui, pelo menos. Para a gente liberar aqui a Rebeca tem mais uma pergunta para você. A gente falou muito das crianças, né, do espectro autista, mas tem as crianças que não têm problema nenhum, mas que têm um atraso também na fala. A gente sempre, a sabedoria popular diz que as meninas se desenvolvem mais rápido que os meninos. Eu não concordo muito, mas parece que é assim mesmo. Então, quando os pais percebem... Quando é que o pai deve ter aquela sacada assim, opa, pera um pouco, eu acho que esse menino já devia estar falando pelo menos gugu, dadá e não está falando ainda. Como é que deve ser feita essa observação, Rebeca? Esse é um ponto importantíssimo da nossa área, porque a gente, entre aspas, briga muito para que a gente
conscientize o pessoal a entender que não é para esperar até 5 anos e aí a criança não está falando certo e aí leva para fono. Então, a gente tem que pensar ali, com 1 ano, a gente já espera que essa criança esteja falando as primeiras palavras. Meu filho não está falando, já liga um alerta. 1 ano e meio, continuou sem falar, já leva na fono. Vamos intervir o quanto antes. Né? Com 2 anos, a gente já espera uma criança falando umas pequenas frases. Então, justa posição de palavras. Então, com 1 ano ela falava água, com 2 anos ela deve falar quero água, por exemplo. Não está falando, leva na fono, vamos avaliar. Então, quanto antes, melhor. Então, acho que os sinais, principalmente na fala, então, quanto que essa criança não está falando. E também outros sinais que a gente vê também como importante, que é a parte receptiva. Então, eu chamo minha criança e ela não está me olhando. Faz um barulho alto e ela não olha. Poxa, será que a gente não tem que fazer uma investigação auditiva? Às vezes isso impacta também na fala. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente sempre pensa aí nesses marcos, né? 1 ano, uma palavra, 2 anos, o início da construção frasal com 2 palavras ou até algumas a mais. Quem quiser encontrar a Rebeca Iamarino, faz como? Pelo Instagram, @reiamarino. Só isso? Fácil? Fácil. Então tá bom. Queremos agradecer demais a presença aqui nos nossos estúdios da fonoaudióloga Rebeca Iamarino, nos deu uma aula aqui sobre fonoaudiologia, e sempre que tiver alguma novidade no seu campo de trabalho e quiser participar aqui conosco, pode nos alegrar, nos trazer informação também para nós aqui, para os nossos ouvintes. Obrigado, Rebeca. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer, eu fico sempre à disposição. Obrigado ao André também, que está visitando aqui a gente. 10 horas e 26 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, se você gosta de viajar, você vai receber todas as dicas possíveis, que já está aqui nos nossos estúdios também, a Valéria, olha, vou contar uma coisa para você, o que a Valéria tem de experiência como agente de viagem é impressionante. Valéria Barcelos vai nos dar todas as dicas. O Edmilson, quem gosta de viajar muito para a Europa, também vai ficar satisfeito com a entrevista. 10h26, nós voltamos já com os bastidores do poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual